Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast, depois aí de um pequeno ato que nós tivemos. Estou aqui de volta, pastor Léo, com o presbítero Marcelo. Pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos retomar de onde a gente parou, não é isso, Marcelo? A gente estava vendo sobre os sacramentos e terminamos toda a sessão de batismo e hoje, assim como esses, os próximos 2 podcasts, vamos abordar sobre Santa Ceia. Santa Ceia, tá bom? Exatamente. Então, nesse domingo, né, domingo 28, a pergunta 75, presbítero, nos pergunta assim: como a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e de todos os seus dons? E a resposta é o seguinte: do seguinte modo, Cristo ordenou a mim e a todos os crentes que em sua memória comêssemos desse pão partido e bebêssemos desse cálice. Juntamente com esse mandamento, ele deu essas promessas. Primeira, tão certa como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim, e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim, e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segunda, tão certamente quanto recebo das mãos do ministro, e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor, como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Amém. A pergunta 76 é a seguinte, pastor Leonardo: o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? A resposta, então, é: primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e ossos dos seus ossos, e vivemos eternamente, somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Amém. E o 77 nos pergunta assim, pergunta 77, onde foi que Cristo prometeu que ele quer alimentar e refrigerar os crentes com seu corpo e seu sangue, tão certamente quanto eles comem desse pão partido e bebem desse cálice? A resposta é: na instituição da ceia do Senhor. Abre aspas. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Paulo repete essa promessa, onde diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Amém. Amém. É assim, Marcelo, o que eu acho importante a gente começar falando, mas a gente não vai abordar isso diretamente agora, é de que a gente precisa lembrar que o Catecismo Heidelberg foi escrito ainda ali no momento em que a Igreja não existia assim, uma separação Igreja Católica e Igreja Evangélica, ou seja, existia, né, começou ali com a Reforma, tá? Mas ainda não era uma coisa tão preto no branco como é hoje. Então o processo de crítica, né, da igreja acaba justamente com esses documentos que são seminais da formulação da fé. Tá? Então se você perceber justamente na forma como a pergunta é feita do catecismo, veja só. Como a Santa Sé, pergunta 75, né? Como a Santa Sé lhe faz saber, que lhe assegura que você tem parte no único sacrifício? Veja que ela coloca uma palavra que parece desnecessária, né? Mas é completamente fundamental para separar ali o entendimento, né, católico do entendimento vigente. Então, porque um leitor desenvolvido, desatendido, vai dizer assim: rapaz, por que o único sacrifício de Cristo como se tivesse outros? Tá? Então, daqui a 2 podcasts, ele vai estar abordando a questão da missa versus a Santa Ceia, mas eu só quero estar mostrando para o ouvinte aqui, para o espectador, que ele já vai mostrando, já vai construindo esse pensamento, para quando chegar lá,
você já foi... Ah, ok. Por isso o único, por isso um só sacrifício, tá? Porque ainda era uma controvérsia muito grande naquele tempo e como é até os dias de hoje, né? A gente volta e meia escuta o Meno perguntando por que eu não posso ser madrinha de casamento, porque a gente não pode ir pra missa, tá? Então vai ser justamente... Seria até o nome do podcast, porque eu crente não pode ir pra missa, uma resposta de uma resposta de Heidelberg, tá certo? Mas vamos lá, Marcelo. Como a pergunta foi feita assim, por que a Santa Ceia lhe faz saber disso? Então, ou seja, como é que um crente, então, olhando para isso e olhando para essa resposta da pergunta 75, qual é o privilégio, qual é o ponto nevrálgico principal da Santa Ceia? São vários, e é bem interessante como a pergunta é construída. Eu gosto de chamar os nossos ouvintes aqui, né, e aqueles que nos veem, a sempre meditar não só na resposta, mas também na profundidade da pergunta, né? Ele vai falar lá, como a Santa Ceia ele faz saber e lhe assegura. Isso. Então, nisso já está uma parte da resposta aqui que você está... A sua pergunta, pastor Leonardo, né? Como é que ela lhe assegura? Ou seja, uma das coisas mais importantes que a Santa Ceia nos traz é uma segurança. Uma segurança. De quê? Que você faz parte do único sacrifício de Cristo. Então, a Santa Ceia linka o cristão ao único sacrifício de Cristo. Ao sacrifício de Cristo que foi o único. Mas não só o sacrifício dele, todos os seus dons. Ou seja, tudo que Cristo tem, tudo que Cristo fez e tudo que Cristo conquistou... Nos tornamos corredeiros disso. É nosso também e a Santa Ceia nos assegura isso. Então, a pergunta ela já traz de uma maneira indireta a resposta. E é interessante a primeira frase que ele traz. Ele diz assim, Cristo ordenou a mim e a todos os crentes que em sua memória comêssemos desse pão partido e bebêssemos desse cálice. Juntamente com este mandamento, ele deu essas promessas. Ou seja, o que é que ele fez? Ele linkou o mandamento. O mandamento era que nós celebrássemos periodicamente, né, a Santa Ceia para lembrarmos e estarmos linkados com algumas promessas que ele fez. Uma parte dela já está ali na resposta, na pergunta que a gente leu, né? Então, qual é a primeira? Que a morte dele, o sacrifício dele foi real. Sim. Ele vai dizer lá, tão certo como vejo com os meus olhos, o pão do Senhor, o cálice, assim também foi o seu corpo ofertado por mim, o seu sangue derramado por mim na cruz. Ou seja, Cristo morreu de fato. E não apenas de fato, por mim. E esse por mim ele fala várias vezes aqui, olha. A segunda, tão certamente quanto eu recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca, ou seja, quando eu vejo, eu tenho que linkar isso. É verdade. Cristo morreu e morreu por mim. Segundo, tão certamente quanto eu recebo das mãos do ministro, quando eu pego e quando eu coloco na boca, eu provo, assim também ele mesmo, o seu corpo crucificado, seu sangue derramado, me alimenta. Tu veja que, só que essa maneira escrita que eu acho genial. Não é o pão, é ele. Exato. Não é o pão. O pão é uma representatividade exatamente do quanto aquilo é real. Assim como ele está na minha boca, que eu estou mastigando como seu corpo foi moído, ele me alimenta, ainda que representado por aquele pão. Né? Isso é incrível, porque você vê como o Heidelberg ele linka, a gente vai abordar isso melhor depois, no próximo podcast, na verdade, né, sobre consubstanciação, transubstanciação e a presença real. Mas veja que a ideia é justamente isso, de que ele está ali presente. Sim. Do mesmo jeito que eu estou comendo aquele pão, bebendo aquele cálice, é a certeza que um crente pode orar naquele momento, e é isso que é engraçado. Eu não sei se é um ranço que a gente tem no Brasil, mas o momento da Santa Ceia é o mais perto que a igreja evangélica tem de um confessionário. Não sei se você já pode perceber. É aquele momento que o cara vai e pede perdão dos pecados, me perdoa porque eu fiz aqui, fiz não sei o que, tal. E aí, só que é um momento em que o crente deveria ter, se você fosse fazer uma separação, eu sei que tem muitos links óbvios, mas se você fazer uma separação radical, que não deve ser feito, salientar bem, mas só para fim de exemplo, isso é para o cara lembrar no batismo. Senhor,
Eu peco, eu fiz todos os pecados, eu cometi de fato, mas eu reconheço que eu como Salvador na minha vida. E agora, do mesmo jeito que essa água cai na minha cabeça, eu sei que eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. A Santa Ceia vai lembrar o quê? E se a gente lembrar que naquele contexto que a Santa Ceia era celebrada Semanal? quase que dominicalmente, ou dominicalmente com certeza, eles eram lembrados semanalmente de que assim, pronto, Cristo me perdoou lá atrás, tão certo como a água caiu na minha cabeça. E do mesmo jeito que eu estou comendo esse pão e bebendo esse cálice, Ele é o meu alimento. Ele me intercede por mim. Ele que sustenta. Isso é verdade. Isso não é um conto da carochinha. Isso não é para prender você. Isso não é feito para você dar dízimo na igreja. Tá? Isso é uma realidade inexorável. Assim, e eu vou além. Quer a gente reconheça ou não, é verdade. O que eu estou dizendo com isso? Não é que um crente pode e deve duvidar, mas é para mostrar assim que é algo que a gente tem que sempre lembrar, que no fundo não, no raso mesmo, infelizmente, muitos crentes tratam a Bíblia como se fosse um livro de conta de fadas. Ou seja, se eu acreditar é verdade. Com boas histórias legais. Né? E se eu não é assim, mas é até um pouco mais pior, sabe, Marcelo? Que é assim, não, isso é verdade se eu acredito. Se eu acredito... É uma verdade para mim. É uma verdade para mim. E o ponto, meu amigo, isso é verdade. Tão certo quanto eu tô comendo isso aqui, eu entendendo o que aconteceu, eu sou alimentado por Cristo. E sabe o que é mais incrível? Nesse fato e nessa resposta, é porque, veja, nós estamos historicamente há 2000 anos deste evento. Sim. Né? E nós escutamos exatamente a palavra, nós crentes acreditamos na palavra, nós sabemos que é a palavra de Deus, mas se tem um evento que nos aproxima, nos leva lá para o cenáculo, é esse. Sim. Né? Ou seja, nós estamos daqui a 3.000 anos, se Cristo não tiver voltado, daqui a mais 1.000 anos, nós estaremos de volta à cena do cenáculo, porque esse sacramento nos leva até lá. Né? Olha, aquilo que Cristo fez com seus discípulos na última noite, representando o ato mais importante da história, é real. Sim. Isso é real e isso pode ser vivido novamente domingo após domingo, mês a mês, 2.000 anos depois ou 3.000 anos depois. Isso é verdade e é uma verdade pessoal, né, Léo? Isso é uma verdade pessoal, por isso que ele vai falar isso. Ele é uma verdade pessoal, uma verdade histórica. Eu acho que a primeira resposta aqui da primeira parte da pergunta, mas também é uma resposta, é uma verdade pessoal. Né? E aí, Marcelo, sem querer puxar para esse assunto, né, mas quando você falava isso, que me deu esse estalo. Eu sou recifense, né, lá de Pernambuco, e uma atração turística de Pernambuco é justamente a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, que todo ano tem lá aquele teatro, o maior teatro livre do mundo, tal, pá, não sei se ainda é, né, mas Pernambucano diz que é, então é. Lá, então qual é o meu ponto? Marcelo, eu nunca fui. Nunca fui. Nunca morei em Recife por 23 anos direto, nunca fui lá e nunca tive vontade. Por quê? Porque desde cedo eu aprendi o que é a Santa Ceia. Então, quando a Santa Ceia é celebrada, tá ali a mais bonita, doce e bela representação da paixão de Cristo que uma pessoa pode ter. Ou seja, quando a pessoa entende, ela não vai precisar de uma peça, ela não vai precisar de uma cruz de madeira na sua casa, né? Nem muito menos que aquilo seja repetido o tempo todo. Mas ele vai dizer assim, rapaz, Cristo deu a vida, como diz aqui Heidelberg, por mim. Derramou sua vida por mim. E eu estou agora, já para fazer a deixa para a próxima pergunta, e eu estou unido a ele nisso. Sim. E assim, é um ponto já de aplicação, né? Mas é um ponto aqui que eu acho que já cabe agora, sabe? Todos nós cristãos temos que nos dedicar a entender com mais profundidade da ceia. Com certeza. A começar para ensinar os nossos filhos. Você disse assim, sim. Olha, eu nunca fui porque eu sempre aprendi a importância da Santa Ceia. Seu pai era presbítero Ezequiel. Então, certamente, ele lhe ensinou isso desde a tenra idade. O que é que significava a Santa Ceia. Então, você já entendeu com algum grau de profundidade ali desde o início, com certeza, conhecendo o presbítero Ezequiel, né? Como a gente já conversou muitas vezes sobre a fidelidade dele, né? Então, já fica isso, né? A gente precisa entender a profundidade dos sacramentos. E se eu vou fazer um link, Marcelo, interrompendo, com o sacramento... Não, com a Páscoa no Antigo Testamento, o próprio Cristo falou assim, quando teu filho te perguntar... Isso. Exato. Quando teu filho te perguntar, tá certo? Então, seja, não espere... Éramos escravos da Egito. Exato. Deus com sua poderosa mão. Não espere assim,
Óbvio que você pode fazer isso, tá? Pastor, explica aqui pro meu filho porque ele não pode celebrar a Santa Ceia. Óbvio que você pode fazer isso. Mas prepare, crie expectativa no seu filho para assim, rapaz, um dia eu quero participar desse momento. Eu sei o que é. Eu vejo meu irmão participando, eu tô pensando lá em casa, né? Eu vejo meu irmão participando, eu vejo minha mãe participando, eu vejo meu pai participando, mas eu ainda não. Eu sei o que significa, mas eu ainda não participo disso. Então eu tenho que preparar. Então, ou seja, isso é uma maneira prática de você evangelizar o seu filho. Meu filho, sabe o que é isso aqui? Que você ainda não está participando, aponta para o sacrifício que Cristo fez por nós. Perfeito. E aí, eu acho muito interessante como o Catecismo trouxe aqui, nessas duas perguntas, porque na 75 ele traz um aspecto assim, isso é realidade. Sim. 2, ele vai trazer aqui na pergunta 76, e qual o significado dessa realidade? Ou seja, a gente sabe que é real, que aquilo tem uma representatividade, aponta para o sacrifício de Cristo, e que nós participamos dele com seus dons, inclusive, né, os dons que Cristo conquistou, né, e que é dele. E a pergunta 76 é o que significa esse ato? E ele vai dizer, primeiro, aceitar de todo o coração o quê? A obra de Cristo. Sim. Todo sofrimento, morte dele, e assim como receber o perdão dos pecados, a vida eterna. Isso é incrível. Isso é incrível. Ou seja, quando você participa da ceia, você tá trazendo duas mensagens também. Uma, a verdade do sacrifício de Cristo para a minha alma, em termos de salvação de pecados. Em termos dele ter sofrido e morrido pelos meus pecados, os pecados da igreja. Nós vamos já falar sobre isso, não é só sobre mim também. Sim. É, de certa maneira, união da igreja. Traz a questão da unidade da igreja. Né? Nós vamos falar isso na próxima pergunta, né? Mas segundo, eu sou unido cada vez mais ao Santo Corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. O aspecto da união de Cristo, tão falado com Cristo, tão falado por Paulo e tão pouco entendido em profundidade por nós, também é representado na ceia e deve ser lembrado todo domingo, porque essa é uma verdade fundamental, a verdade da nossa união com Cristo. Pois pronto, pois a ceia nos lembra disso. Pois, Marcelo, e é por isso que para mim, você falou do início, mas a frase corajosa e correta é quando ele diz assim, ó, embora Cristo esteja no céu e nós na terra somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Vê, imagina um crente entender isso com profundidade. Esse rapaz, eu tô tão unido com Cristo que eu posso dizer que essa aqui é carne, osso dos ossos, que eu faço parte do corpo de Cristo. Rapaz, se um crente medita nisso, só um pouco, nem muito não. Se o tempo que você está ouvindo esse podcast, o cara já aprende a valorizar ainda mais a igreja, por exemplo. Sem dúvida. A igreja, sabe? Porque, e aí, pastor, alguém pode estar pensando assim, mas pastor, isso aí não é uma linguagem um pouco exagerada de Heidelberg, não. Aí eu lembro sempre, Marcelo, de um texto simples, mas que mostra essa profundidade. Quando Paulo estava lá, cheirando perseguições contra a igreja, levando cartas, e aí Cristo aparece a ele, qual a pergunta que é feita? Quem és tu, Senhor? Aí Cristo responde, eu sou o Jesus a quem tu persegues. A quem tu persegues. É a identidade dele. Jesus já tinha sido assunto aos céus há algum tempo. Mas você vai ver que Cristo, ele olha para ele e vai dizer, meu amigo, você está perseguindo a igreja. Você está me perseguindo. Ou seja, por isso que Heidelberg vai dizer, a gente é osso. Ou seja, então, quem persegue a igreja está perseguindo o osso, a carne de Cristo. E é por isso que é fundamental para um crente, assim, não é nem tanta ênfase que é dar hoje, mas até o aspecto de dizer assim, Deus, ele é o nosso vingador, porque é ele que está sendo maculado nesse grau. Sim. Sabe? Então... E se a gente fizer o link com a primeira pergunta, o primeiro comentário que a gente fez, do mesmo jeito que a ceia, ela traz uma aproximação temporal, ainda que nós estejamos há 2.000, 3.000 anos, hoje ela traz uma aproximação, digamos assim, de nós com Cristo. Sim. Não apenas de que Cristo está próximo de nós. Próximo como assim? Porque é etéreo, tá em todos os lugares. Não. Nós somos unidos pelo mesmo Espírito Santo. Como carne de carne, como osso de osso. Isso é feito por um vínculo comum. O quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que ele vai dizer aqui, né? E vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito. Ou seja, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Assim, isso aqui aí, Marcelo, o que me
quebra no meio, sabe, assim, e eu tava comentando isso hoje de manhã, aqui, gravando outra coisa aqui, que como esses homens de Deus do passado, eles entendiam muito bem algo que é uma mensagem que é pertinente para o século XXI, que é assim, hoje quando a gente lembra do período da Reforma, a gente está gravando esse podcast bem perto aí do dia da Reforma, a gente sempre bate o aspecto dos solas, e com razão, e tem que bater. Mas veja, Marcelo, quando a gente lê um catecismo como o de Heidelberg, por exemplo, a gente vai ver que para eles o trabalho de Cristo é o centro da nossa identidade. Então veja que assim, o Espírito Santo governa do mesmo jeito que a alma governa o meu mesmo. Ou seja, você vai ver como uma submissão dele ao Espírito Santo, que fala através da palavra, é completa. A comparação dele, a única que ele consegue trazer assim, do mesmo jeito que a alma controla o meu corpo, o Espírito Santo controla isso também. Então, é incrível como para Heidelberg, a presença de Cristo no vínculo do Espírito Santo, ordenado isso por Deus Pai, ou seja, uma teologia clássica trinitariana, é uma parte integrante do meu dia a dia, como isso é prático, como isso não é teologia que é bom saber para ficar causando na internet, mas traz uma segurança concreta, real, humilhante e ao mesmo tempo gloriosa para o crente, porque vê que não é ele que se salvou, ou seja, o sacrifício foi feito por outra pessoa, não é o meu. A base da segurança do crente. Exatamente. Tá não fui eu, foi alguém. Mas no mesmo tempo isso me eleva para dizer assim, do mesmo jeito que hoje eu sou, corpo com corpo e osso com osso. Que, rapaz, é incrível. É incrível. É impressionante. E aí, já partindo para a última pergunta e resposta, veja, aspecto temporal, esse aspecto de sermos um e como igreja, né? Sim. Porque, veja, ele vai dizer, onde foi que Cristo prometeu, pergunta 77, que ele quer alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e sangue, tão certamente quanto eles comem desse pão partido e bebem desse cálice. Aí ele vai citar 2 textos de 1 Coríntios em que Paulo faz alusão à Santa Ceia, né? Eu já vou começar pelo final, ele vai dizer assim, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos no único pão. Ou seja, para a realidade da igreja, aquele momento da comunhão, lembra literalmente a comunhão, nós somos um também. Um com o próximo, um com Cristo. Um com o próximo e um com Cristo. Nós não somos apenas um osso e carne com Cristo. Nós somos um para com o outro. Não precisa de troca o pão com o seu irmão, abrace ele. Quando a pessoa já está representada ali. Tá ali, não precisa de mais, sabe? E assim, Marcelo, e a gente vê como Paulo leva isso tão a sério, mas tão a sério, que não está aqui citado, né? A referência vai até o 26, mas se você vai ler, por exemplo, o texto até o final, ele vai dizer assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e do cálice, pois que come e bebe sem discernir o corpo, bebe juízo para si. Aí Paulo vai dizer, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o que dormem. Então Paulo olha para a guerra de Corinto e vai dizer, rapaz, sabe por que tem muita gente doente no meio de vocês? Sabe por que tem muita gente fraca? Sabe por que tem algumas pessoas, rapaz, tu viu que fulaninho morreu do nada? Paulo vincula exatamente a uma pessoa que está menosprezando o significado da Santa Ceia. Sabe? Ou seja, e isso é algo que é óbvio que ninguém tem essa capacidade espiritual de olhar para uma igreja e dizer assim, tu tá participando certo, tá participando errado, é uma coisa que de fato é de fora o íntimo. Mas fica exatamente o alerta de como a gente está participando daquele momento. Será que a gente está de fato transformando aquilo num momento que é nosso, numa coisa que é minha, como se fosse assim, eu participei da Santa Ceia X vezes esse ano, né? Eu, como pastor presbiteriano, no final do ano você tem que preencher um relatório. Aí tem lá, quantas Santas Ceias foram celebradas, sabe? Então, ou seja, será que para muitos de nós não é apenas isso? Eu posso faltar qualquer domingo na igreja, mas eu não posso faltar o primeiro domingo no mês, porque é o domingo da Santa Ceia. Sabe? Então, ou seja, se mais crentes entendessem isso com razão, a gente ia ser perguntado com mais frequência por que não tem Santa Ceia todo domingo? Aí, para dar um exemplo da nossa própria igreja. Recentemente eu preguei no texto da Santa Ceia lá na igreja. Aí, por ocasião, eu pedi para celebrar a ceia de novo. Meu amigo, estão pregando o texto, vamos ilustrar o texto da melhor forma possível.
Pois, Marcelo, o que me perguntaram depois? Vai ter Santa Ceia domingo também? Vai ter Santa Ceia domingo também? Aí eu disse, rapaz, não tem, né, não tem, tipo assim... Isso tem... mostra o quanto que nós temos que falar mais, né, sobre esse assunto na igreja. Que eu fiquei pensando nisso. Digo, rapaz, será que tem gente que pensa que anula, que se comer mais de uma vez por mês explode, sabe? E não é, eu sei, com isso esse é o ponto. Não é um aspecto de mágica. Essa é a questão. Não é que o pão é mágico, não é que o pão é um espinafre do Popeye. Se eu comer, eu vou ficar forte. Não é. Mas naquele momento que ele vai dizer, Senhor, obrigado. Porque mesmo na minha fraqueza, mesmo a semana dura que eu tive, as lutas, as tentações que eu passei, tão certo que eu estou comendo esse pão, tão certo que quando eu estou bebendo esse cálice, eu sei que aquilo que o Senhor fez por mim e é meu. Essa morte é real. todos os seus dons são meus. Não só meus, da igreja com quem eu sou um corpo. Eu participo mesmo nas minhas fraquezas do Senhor, com meu corpo e meus ossos. E ele ainda vai dizer uma coisa interessante, Paulo, ele traz aqui, né? Porque todas as vezes que comerdes desse pão, bebeis do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, há um aspecto futuro também. O próprio Senhor nos prometeu isso, né? Isso. Eu não beberei desse fruto da videira até o dia e ele beber novo convosco no reino do meu Pai. Ou seja, há um aspecto futuro também quando celebramos a Santa Ceia, que é o aspecto da esperança. E sem contar isso, Marcelo, o óbvio, né? Que é uma maneira do evangelho ser pregado. Ou seja, fazendo isso, você... É engraçado, Paulo está olhando para um gesto, mas ele coloca em tom de palavra. Você anuncia... Então, ou seja, quando o mundo olha para isso, quando um visitante na igreja olha a participação da Santa Ceia, o que é que ele está vendo? Rapaz, aquele cara, ele deseja o quê? Que Cristo volte, Maranata. Ou seja, é uma maneira do crente dizer assim, Senhor, Maranata. Sabe? Ou seja, não é apenas uma maneira de olhar para o passado, mas uma maneira de olhar para um futuro ainda mais glorioso que a igreja tem. E é por isso que ele usa essa expressão, nós aceitamos o sofrimento dele, mas em segundo lugar, na pergunta 76, né? As suas promessas, ou seja, né? É uma promessa. Sim. Está embutido essa promessa de 2000 e poucos anos atrás, né? Quando celebramos a ceia, nós dizemos, olha, aquela promessa está válida. Vai haver um dia em que essa ceia vai ser eterna, né? Sim. Ela não vai ser apenas uma celebração de um sacramento temporal que nos lembra algumas verdades, não. Ela vai mostrar que como essa verdade é a nossa grande esperança, né? Ou seja, nós cearemos com o nosso Senhor eternamente e será a nossa glória. Nós reinaremos com Ele, cearemos com Ele eternamente. Essa é a glória do crente. Amém. Então, assim, uma aplicação final, Previto, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, mas é bom lembrar. Conheça a Santa Ceia. Peça para o seu pastor lhe explicar, leia mais sobre isso, tá certo? Para que você não veja como um mero ritual, mas veja como uma beleza desse glorioso evento que a gente começou a falar, próximo podcast a gente vai continuar falando, e que você adore ainda mais a Cristo e reflita ainda mais sobre a beleza e a profundidade da salvação que nós temos nele. Amém. Bom, então, pessoal, foi isso, tá certo? Bom estar aqui de volta gravando, espero que você tenha gostado também. Então, curta, compartilhe, divulgue, comente e até o próximo episódio, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.